Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para as atividades de hoje, quinta-feira, dia 27 de maio. Hoje a gente começa lá pela página 30 e 31 do livro de Geografia. Esse daqui, cor-de-rosa. A gente estava falando de moradia, né? Sobre, inclusive, as pessoas que não têm moradia, que a gente falou na aula passada, se lembram? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre moradias hoje no livro de Geografia. Então, vamos lá na página 30 e vou começar a ler para vocês, tá bom? Sigam aí. Dependências das moradias. As moradias podem ser de diferentes tipos e tamanhos e geralmente são divididas em partes. As partes de uma moradia, como a cozinha, a sala, o banheiro e o quarto, chamam-se cômodos ou dependências. Cada dependência é utilizada para determinadas atividades e tem seus próprios móveis, utensílios e outros objetos. Identifique na ilustração as dependências da casa, utilizando os números do quadro abaixo. Então, a gente tem aí 1 é a cozinha, 2 é a sala, 3 é o quarto, 4 o banheiro, 5 o quintal, 6 a área de serviço e 7 a garagem. Vocês podem puxar uma setinha e colocar um número correspondente a cada parte aí da casa, a cada cômodo, tá bom? Reparem aí nos objetos que vocês vão conseguir reconhecer. Depois, na página 31, vocês se lembram que a professora Cíntia, semana passada, falou sobre o Van Gogh na aula de arte? Pois é, aqui tem uma obra do Van Gogh. Observe a reprodução de uma pintura de Vincent van Gogh. Esse quadro se chama Quarto de Vincent em Arles, que foi a cidade que ele morou, de Vincent van Gogh. É um quadro de 1889, já faz mais de 130 anos. E nesse quadro o artista pintou um cômodo da casa onde ele viveu, na cidade de Arles, na França. E aí tem duas perguntinhas, né? Que dependência da casa o artista representou e que atividades o artista provavelmente realizava nesse cômodo. E em uma folha à parte, tá falando aqui para desenhar uma dependência da sua casa, mas a gente já fez essa atividade, lembram? Que eu até pedi para vocês fazerem um desenho ou me contar qual parte da casa vocês mais gostavam. Então não precisa fazer o número 3, beleza? E aí, a gente vai ler da página 32 até a página 35, porque falam sobre diferentes tipos de moradia, moradias indígenas. Então, vou ler para vocês conhecerem mais, tá bom? Se a gente estivesse na sala de aula, a gente faria mais coisas, né? A gente conseguiria conversar melhor sobre essas casas e tudo mais. Mas, como não estamos na sala de aula, eu vou ler para vocês não perderem esse conhecimento. Vamos lá? Virando a página, depois de fazer as tarefas, página 32. Sigam aí comigo. Moradias indígenas. Leia o texto abaixo sobre a moradia do povo Yaulapiti. As casas são comunais, isto é, comuns a várias famílias aparentadas entre si. O tamanho da casa varia de acordo com o número de moradores. O espaço interno normalmente é organizado assim. Há o espaço da cozinha, o depósito de alimentos que fica no centro da casa e um outro em frente à porta de entrada, onde os visitantes são recebidos e as danças realizadas. Os moradores dormem em redes que são amarradas nas laterais da casa. À noite, a casa é fechada com portas feitas de madeira e palha, e pequenas fogueiras são acesas abaixo das redes, deixando o interior com uma temperatura agradável. E aí tem duas fotos da moradia, né? Uma foto da moradia no Parque Indígena do Xingu, uma foto lá de 2016 e a moradia em construção. Olha que interessante, pessoal. Olhem aí na fotografia, como é interessante, né? Eles armam uma estrutura que parece um esqueleto e depois cobrem com a palha. Achei muito legal. Página 33. Na página anterior, você conheceu uma moradia indígena. No entanto, há vários outros tipos, não é só oca. Conheça mais algumas moradias indígenas.
cada uma delas relacionada ao modo de vida dessas pessoas. Tem lugar que eles fazem a casa de um jeito por conta dos materiais que tem na natureza, do clima. Em outros lugares, também por isso e pela cultura, as casas são diferentes. Foto número 1 da página 33. Moradia de indígenas do povo Yanomami, no município de Mucajaí, no estado de Roraima. Nesse tipo de casa, geralmente vivem muitas famílias. Uma fotografia de 2010. E a foto 2, moradia de indígenas no município de Capinauá, no município do povo Capinauá, no município de Buíque, no estado de Pernambuco, em 2013. Olha só, já é uma casa de tijolo, não é mesmo? Não é porque os indígenas, desde 1500, desde antes de 1500, que foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não é porque eles viviam aqui que eram todos iguais, né? O Brasil é muito grande, então tem uma diversidade de povos. E assim como nós, pessoas da cidade, não usamos mais aquelas roupas igual as pessoas usavam lá em 1500, os indígenas, alguns também agora já moram em casa, mas não deixam de ser indígena, mesmo morando em casas de tijolo. As casas deles podem ser de todo tipo, certo? Vamos lá então? Agora eu vou ler esse quadrinho cor-de-rosa que tá aí. Vamos falar sobre respeito às culturas indígenas. Como você pôde perceber, as moradias dos povos indígenas são diferentes entre si, assim como outros costumes e também suas línguas. Tem muitos e muitos e muitos idiomas que os indígenas falam. Não é só o tupi-guarani, não é uma língua só. Eles falam muitas línguas, né? Porque cada povo é de um lugar, então cada povo desenvolveu o seu idioma de um jeito. Considerando o que a gente aprendeu, como a gente pode respeitar os indígenas que vivem em nossa sociedade, independente dos costumes e do modo de viver de cada grupo? A gente pode respeitar entendendo a cultura deles, não discriminando eles pela cultura deles. A gente pode respeitar os indígenas entendendo que podem ter indígenas que moram na cidade, por exemplo. Nem todo indígena mora no campo, mora na floresta, né? Alguns indígenas podem morar na cidade, assim como o povo Capinauá, lá em Buíque, que moram numa vila, né? E tem as casas de tijolo. A gente pode respeitar os indígenas também, entendendo que muitos deles foram mortos pelos portugueses, né? E que a cultura deles precisa ser respeitada, que a gente não pode xingar eles, que a gente não pode desrespeitar a cultura deles e falar que é uma coisa à toa, que tanto faz, porque para eles é importante, né? Se é importante para eles, a gente tem que respeitar. Vamos virar agora na página 34, para a gente ampliar um pouco mais o nosso olhar. A gente vai falar de moradias e abrigos pelo mundo todo. Tô curiosa, vamos lá? Página 34. Moradias e abrigos pelo mundo. Os seres humanos constroem moradias e abrigos para se proteger, conviver e realizar diversas atividades. E isso está relacionado ao modo de vida das pessoas e às características da natureza dos locais. As moradias e os abrigos são construídos com diversos materiais, de acordo com os recursos disponíveis. Observe as fotografias. Primeira fotografia. Moradia de madeira no Canadá em 2015. O formato do telhado ajuda a neve a escorregar e não se acumular sobre ele. A gente precisa de uma casa dessa no Brasil com um telhado assim? Não, né? Porque aqui não neva. Mas lá eles adaptaram o telhado para a neve não acumular. Senão, pensa, ia pesar em cima da casa e ia derrubar a casa. Depois, a segunda foto. Casas-barco, feitas de madeira, flutuam nos canais dos Países Baixos. Fotografia de 2015. Os Países Baixos são os países que tem lá na Europa que ficam abaixo do nível do mar. Então, eles têm o mar, tem uma montanha, né, uma cadeia de montanhas, uma espécie de barreira, senão o mar entraria lá nos Países Baixos, né? E aí, depois, o nível do chão abaixa. Então, lá tem muitos rios. E aí, as pessoas usam os rios como ruas. E aí, tem casas-barco, para as pessoas poderem morar. Não só casas-barco, né? Tem casas também no térreo, né? No chão de terra. Mas também tem casas-barco, porque eles aproveitam
essas ruas de rios. Depois, uma moradia escavada em rocha, na Turquia. Fotografia de 2016. A Turquia tem muitas rochas assim. E aí, os povos de lá, muitos moram em cidades, moram em casas comuns, como as nossas, mas também tem as pessoas que cavam dentro das rochas e fazem suas casas lá. Depois, na página 35, a yurta, abrigo usado pelos povos nômades da Mongólia. É uma tenda circular feita de madeira e revestida com lona. Olha só que interessante. O mais próximo que a gente vê disso aqui é o circo, né? Que é com lona também. Mas lá é reduzido, menor que o circo. Eles colocam essa lona em cima dessas estacas de madeira, né? E é em forma de círculo, olha que interessante. Aqui as nossas casas são retangulares ou quadradas, né? Lá é em forma de círculo. E por último, a moradia feita de galhos, troncos de árvores e terra. O teto é de palha. Fotografia tirada em Madagascar, em 2013. Quem já assistiu aquela animação Madagascar? Pois é, Madagascar é uma ilha e lá, provavelmente, eles têm bastante galhos, bastante terra. Então, eles fazem essas casas de barro, de palha e de troncos de árvores. E aí, a gente tem aqui algumas perguntinhas que vocês não precisam responder, tá bom? É só pra gente conversar mesmo. Sobre os materiais que são usados nas construções dessas moradias, a gente viu que são materiais muito diversos, né? Não são materiais iguais em todas as casas. Tem madeira, tem rocha, tem palha, tem barro, tem lona. E essas informações a gente conseguiu nas legendas das fotografias. Esses textinhos pequenininhos do lado das fotografias se chamam legendas. E vocês já viram moradias assim, diferentonas? Depois me contem. E em qual dessas moradias você gostaria de viver? Eu acho que eu ia gostar de viver na casa barco, viu? Deve ser interessante, né? Depois me contem, tá? Agora vamos para a atividade de matemática, na página 20 e 21. Página 20 e 21 são os números de 1 a 19 que a gente vai estudar hoje e tem material dourado aí também. O livro de matemática para vocês lembrarem. Vou pegar aqui o material dourado para explicar para vocês. Números de 11 a 19. Forme um ou mais grupos de 10 pessoas na cena abaixo. E aí vocês têm que formar um grupo de 10 pessoas. Quantos grupos você formou? Não pode ter menos que 10. E quantas pessoas ficaram sem grupo? Então, quantas pessoas que aparecem na cena? E aí, veja como a gente pode representar a quantidade de pessoas na cena com material dourado. Então, vamos supor que a gente tenha feito um grupo de 10 e tenham sobrado... Não é a resposta, tá? Vou pensar aqui num número. Tenha sobrado 5, por exemplo. A gente representaria assim. Opa! Entenderam? E aqui vai explicar como que a gente representaria o que sobrou com o material dourado, com o número que é a resposta da pergunta. Veja como podemos representar a quantidade de pessoas na cena com material dourado. Podemos usar apenas cubinhos ou podemos trocar 10 cubinhos por uma barra. Assim, ficamos com uma barra e tantos cubinhos, né? Que é o tanto de pessoas aí que sobrou, que eu não vou contar, que você vai responder. Cada cubinho do material dourado representa uma unidade. E cada barra representa uma dezena. Observe como podemos escrever o número de barras e de cubinhos. Depois o número 2. Em cada caso, observe a quantidade representada e a seguir complete com números. A letra A, tem uma barrinha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Uma barrinha e 5 cubinhos. Então, tem quantas dezenas e quantas unidades? Ou quantas unidades mais tantas unidades, que é igual a... Se eu for contar tudo aqui de um por um, dá? Pensaram aí? Se tiverem dúvida, me chamem, tá?
Depois, a gente tem uma barrinha, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar mais 2 aqui. A gente tem uma barrinha, mais... Opa, caiu um. 7 cubinhos. E aí, vocês vão preencher aí também. Quantas dezenas e quantas unidades. Ou se a gente pegar tudo em cubinho, quantas unidades que dá? 10 unidades, mais quantas unidades, que é igual a... Contem todos. Depois, observe as bolas de gude que Renato e Alex têm. Tem as bolas de gude do Renato e as bolas de gude de Alex. E aí vocês vão responder as perguntas. Quem tem mais bolinhas de gude? Como você pensou para responder a questão? E confirme sua resposta agrupando as bolinhas de 10 em 10. E depois complete a frase. Renato tem quantas bolinhas? E Alex tem quantas bolinhas? E depois o número 4, observe o quadro e complete com os números. E aí tem o D e o U. Lembra que eu falei para você que é a casinha da dezena e a casinha da unidade? E aí vocês vão completar. Quantas dezenas está representada nesse quadrinho aqui, que tem o D e o U, e quantas unidades. Então, mais tantas unidades é igual a 16 unidades, certo? O D significa dezena e o U, unidade. Acho que vocês vão conseguir fazer, né? Vocês saíram super bem na aula online, gostei de ver. E por último, no caderno, vocês vão separar as sílabas das palavras do quadro que aparecem naquelas expressões populares que a Pro trouxe para vocês essa semana, lembram? São palavras que tem lá. As palavras são onça, cavalinho, abelhudo, tartaruga, elefante e cobra. Vocês vão separar as sílabas e colocar também um número de sílabas. E hoje, como complemento, tem 2 sites para vocês entrarem. Tem um site que tem outras diferentes casas de indígenas, tem um vídeo de tipos de casa de todo mundo e tem um joguinho que a Pro fez para vocês, especialmente para vocês treinarem o olhar aí sobre a escrita das palavras, tá bom? Espero que vocês consigam fazer, mas se tiverem alguma dificuldade, me chamem. Combinado? Um beijo e bons estudos. Até!